A jumenta de Balaão. A história de Balaão e da jumenta é uma das narrativas mais curiosas e profundas da Bíblia. Ela está registrada no livro de Números, capítulo 22. Mais do que um relato surpreendente, essa passagem revela como Deus pode usar quem Ele quiser para transmitir sua mensagem. Naquele tempo, o povo de Israel caminhava pelo deserto rumo à terra prometida. Os povos vizinhos estavam com medo da força de Israel. Entre esses povos estava o reino de Moabe. O rei de Moabe era Balaque. Ele temia que Israel destruísse sua nação. Por isso decidiu procurar um profeta famoso chamado Balaão. Balaão era conhecido por pronunciar bênçãos e maldições. Acreditava-se que aquilo que ele declarasse aconteceria. Então Balaque enviou mensageiros com dinheiro. Ele queria que Balaão amaldiçoasse Israel. Inicialmente Balaão consultou a Deus. Deus disse claramente que ele não deveria ir, pois Israel era um povo abençoado. Mesmo assim, Balaque insistiu novamente. Enviou príncipes mais importantes e prometeu grande recompensa. Balaão começou a desejar aquela riqueza. Seu coração se inclinou para o dinheiro. Então ele pediu novamente a Deus autorização. Deus permitiu que ele fosse, mas com uma condição. Balaão deveria falar apenas o que Deus ordenasse. Mesmo assim, a intenção do profeta não era totalmente correta. Ele estava dividido entre obedecer e ganhar recompensa. Por isso a Bíblia diz que Deus se irou com a viagem. Balaão montou em sua jumenta e partiu acompanhado de servos. No caminho aconteceu algo extraordinário. Um anjo do Senhor apareceu na estrada. Ele estava com uma espada na mão. O anjo estava ali para impedir Balaão, mas Balaão não conseguiu ver o anjo. Quem viu foi a jumenta. O animal percebeu o perigo espiritual. Então saiu do caminho para o campo. Balaão ficou irritado e bateu na jumenta para fazê-la voltar. Mais adiante o anjo apareceu novamente, agora entre duas vinhas com muros. A jumenta tentou desviar, mas acabou apertando o pé de Balaão no muro. Balaão ficou ainda mais furioso e bateu no animal outra vez. O anjo apareceu pela terceira vez, agora em um lugar estreito. Não havia espaço para desviar. Então a jumenta simplesmente se deitou. Balaão perdeu a paciência e começou a espancar o animal. Então aconteceu algo impressionante. Deus abriu a boca da jumenta e ela falou com Balaão. O texto bíblico diz: Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? Livro de Números 22, 28. Balaão respondeu ao animal como se fosse normal. Ele disse que ela estava zombando dele e que se tivesse uma espada a mataria. A jumenta então argumentou. Ela lembrou que sempre serviu fielmente e perguntou se já havia feito aquilo antes. Balaão respondeu que não. Nesse momento Deus abriu os olhos de Balaão. Finalmente ele viu o anjo. O anjo estava com a espada levantada, pronto para matá-lo. Disse que a jumenta salvou sua vida, pois se o animal não tivesse parado, Balaão teria sido morto. A jumenta viu o que o profeta não viu. O animal percebeu a presença de Deus, enquanto o homem espiritual estava cego. Isso mostra algo profundo. Deus pode usar qualquer instrumento, até mesmo um animal, para corrigir um ser humano. Depois disso, Balaão continuou a viagem, mas sob forte advertência. Ele deveria falar somente o que Deus mandasse. No final da história, ele não conseguiu amaldiçoar Israel. Pelo contrário, acabou declarando bênção sobre o povo. Agora surge uma reflexão importante. Se Deus abriu a boca de uma jumenta para falar, isso mostra que ele não está limitado. Deus usa quem ele quiser. Ele pode usar um profeta, um rei, um pastor, ou até um animal. Esse ponto levanta um paralelo interessante. Muitas igrejas discutem se mulheres podem pregar. Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Mas a história de Balaão mostra algo. Deus não depende de categorias humanas. Ele não está preso a nossas regras culturais. Se ele usou uma jumenta para transmitir uma mensagem, por que não poderia usar uma mulher? Ao longo da Bíblia, vemos Deus usando mulheres, profetisas, juízas, servas fiéis, mulheres que anunciaram mensagens divinas. O próprio princípio da história é claro. Quando Deus quer falar, ele encontra um instrumento. A jumenta não tinha status, não tinha autoridade religiosa, mas naquele momento foi o meio escolhido por Deus. Isso ensina humildade, ensina que ninguém pode limitar Deus. E também lembra que o mais importante não é quem fala, mas quem está por trás da mensagem. Quando Deus decide falar, até o improvável se torna voz.